Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Alá leva as almas ao morrerem, e a que não morre, ele a leva durante seu sono. Então ele retém aquela para quem decretou a morte e reenvia aquela outra até um termo designado. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. Ou tomam eles intercessores além de Alá? Dize, e ainda que estes nada possuem, nem razoem. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Dize, de Alá é toda intercessão, dele é a soberania dos céus e da terra, em seguida a ele sereis retornados. Deus sabe mais. Mensagem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Agora continuamos com o Sheikh Ahmad Mazloum contando a história de uma forma inusitada do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala e rogamos a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala ao seu mensageiro Muhammad e a todos os mensageiros enviados antes dele como orientação para o ser humano. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos, Muhammad, senão como misericórdia para a humanidade. Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão Sagrado diz: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. E você, Muhammad, não recitava, não lia livro algum antes dele, ou seja, antes deste Alcorão, que é revelado para ti. E se você tivesse lido ou escrito algo, iriam ter algo para duvidar de ti e da verdade que você trouxe. Mas estes são versos claros que estão nos corações daqueles que têm conhecimento e só negam os versículos de Deus aqueles que são injustos. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamais teve condições de aprender algo das escrituras sagradas antigas, anteriores ao Alcorão. E o que lhe foi revelado não foi escrito por ele,
porque ele era analfabeto, não sabia ler nem escrever, mas é pura revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, de Deus Altíssimo seja, que o elegeu como o último dos profetas. Hoje vamos falar sobre a viagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até a Síria, quando ele tinha cerca de 25 anos. E este é um exemplo e uma prova de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes da sua profecia, jamais se encontrou com alguém que pudesse lhe ensinar as escrituras sagradas. O povo de Meca não tinha o conhecimento da Torá, do Evangelho, não tinha conhecimento dos profetas, dos filhos de Israel que foram enviados antes de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Muhammad sempre viveu em Meca e nunca saiu fora de sua cidade, a não ser 2 vezes. A primeira vez, aos 12 anos, e contamos essa história, quando ele viajou junto com seu tio Abu Talib. E a segunda vez, nesta história que irei contar hoje para você, quando ele tinha 25 anos, ele viajou como comerciante até a Síria. Ele não tinha dinheiro, não era um comércio seu, mas o comércio, a caravana comercial era de Khadija, que será a sua futura esposa. Khadija bint Khuwailid. Esta mulher era conhecida como uma grande empresária, uma grande comerciante em Meca. Ela tinha um empregado chamado Maysara. Então, Maysara procurou alguém que pudesse viajar com ele nesta caravana, que pudesse viajar com ele a comércio até a Síria. E Muhammad era conhecido como As-Sadiq Al-Amin, ou seja, o verdadeiro, o honesto. Quem podemos escolher para trabalhar com a gente, para viajar até a Síria, para fazer-nos lucrar? Queremos alguém verdadeiro, alguém honesto, alguém que vai ser honesto na venda, na compra. Então, ouviram falar sobre Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, sallallahu alaihi wasallam. E assim, então, ofereceram para ele que viajasse a comércio até a Síria. Então, Maysara viajou com Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, tudo isso antes da profecia. E Maysara viu durante essa viagem muitos sinais anormais, muitas providências divinas. E ele contou tudo isso para a sua patroa, Khadija bint Khuwailid. Durante essa viagem, por exemplo, ele contou que havia uma nuvem que sempre acompanhava a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talvez anjos cobriam ele e faziam uma sombra, formavam uma sombra para ele. Essa nuvem acompanhava a Muhammad e o lugar onde Muhammad estava. Se ele parasse, esta nuvem também parava. Viajaram, venderam, lucraram, e Maysara voltou a Meca e contou isso para Khadija. Dentre as coisas que ele contou também, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentou debaixo de uma árvore para descansar. Um sacerdote, um monge que estava na região, veio até Maysara e perguntou a Maysara: quem é este homem? Então Maysara disse: ele é Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, ele é de Quraysh, min baladillah al-haram, ele é da casa sagrada, da terra da casa sagrada, Meca. Então o nome dele é Muhammad, ele é de Meca, é dos árabes. Aí este homem, este sacerdote, disse para Maysara, e isto é mais uma providência divina, mais um testemunho de alguém que na época conhecia bem a pessoa que será enviada como último dos mensageiros e conhecia bem a época
em que será enviado esse mensageiro e conhecia bem o lugar onde irá nascer este mensageiro. Este homem disse para Maysara: Wallahi ma nazala tahta hadhihi ash-shajara illa nabiyyun min al-anbiya. Wallahi ma nazala tahta hadhihi ash-shajara illa nabiyyun min al-anbiya. Eu juro por Deus que este que está sentado debaixo desta árvore é um profeta. Eu juro por Deus que somente um profeta pode ter sentado debaixo desta árvore. Maysara retorna e conta tudo isso para Khadija. E Khadija visita um homem que é seu parente, chamado Waraqah ibn Nawfal, conhecido por ler as escrituras sagradas antigas, por ler o Evangelho, e é um dos pouquíssimos árabes que se tornou cristão, por ter lido as escrituras. Ele disse para Khadija: Muhammad, sobre quem você me conta essa história e os fatos que aconteceram durante a sua viagem a comércio para a Síria, este homem, Muhammad, terá uma grande notícia, terá um nobre futuro. Documento Verdade. Continue assistindo, com o apoio da Bridges Foundation, o documentário Verdade Definindo o Jihad. Em episódios, uma obra-prima premiada em vários festivais europeus, com os eméritos teólogos islâmicos Dr. Fadel Soliman e o Sheikh Sohaib Webb. Continue assistindo, com o apoio da Bridges Foundation, o documentário Verdade Definindo o Jihad, do presidente dos teólogos islâmicos brasileiros, Sheikh Khaled Taqi El-Din, e do representante da Federação das Definindo o Jihad. Definindo o terrorismo. A definição de terrorismo tem sido contenciosa por muitos anos. Em setembro de 2005, 150 líderes mundiais se reuniram nas Nações Unidas para definir terrorismo. Mas após 2 dias, o encontro terminou sem nenhum acordo sobre essa definição. É um caso diferente na comunidade acadêmica, onde muitos estudiosos de ciência política e professores de direito internacional têm uma definição clara sobre terrorismo. Robert Pape, um professor americano de ciências políticas da Universidade de Chicago, escreveu 2 livros sobre terrorismo: Morrendo para Vencer e Bombardeando para Vencer. Terrorismo, do meu ponto de vista, é provavelmente o uso comum da palavra terrorismo, que é o de matar inocentes por uma causa política. Onde matar inocentes, quero dizer, civis ou policiais fora de serviço como causa política, fazer com que essas pessoas mudem o seu comportamento político, como entregar uma parte de um território que está sob o seu comando, ou ainda mudar a sua forma de governo. Philip Sands, um professor de Direito Internacional do Colégio Universitário de Londres e também autor de 2 importantes livros, Mundo Sem Leis e Time da Tortura. Eu acho que o meu entendimento de terrorismo é que é um ato que tem a intenção de instigar medo na população de civis. Esta é a diferença essencial entre um ato legal e um ato fora da lei. Em um ato legal, em termos de conflito armado, basicamente diz: você pode mirar operações militares. O que você jamais pode fazer é mirar em civis. Uma vez que você mire intencionalmente nos civis, você cruza a linha para a ilegalidade. E, em alguns casos, dependendo da natureza do ato, sua extensão, seu propósito, seu projeto, você cruza a linha de criminalidade comum para o terrorismo. Mas definir essas linhas não é fácil. Portanto, mirar em alvos não combatentes para forçar uma agenda política é a clara definição de terrorismo. Então, por que é que as Nações Unidas falharam em defini-lo como tal? Gunnar Westberg, um médico sueco e co-presidente do Prêmio Nobel da Paz, ganhador do Prêmio de Física pela Prevenção de Guerra Nuclear.
Todos sabem o que é o terrorismo, mas sabem de forma diferente. Alguns países queriam repressão do Estado contra grupos políticos como terroristas. Outros não queriam isso. Então, por causa dessa discordância, eles não puderam assinar nenhum documento. Eles não falharam em definir terrorismo. Na verdade, eles não queriam, porque isso seria uma acusação a muitos deles. Governos tentam definir terrorismo por 50 anos, e toda vez que eles chegam ao ponto de há desentendimento sobre o ato de uma pessoa, que pode ser caracterizado aos olhos de alguém como um ato de parar a opressão, o colonialismo ou apartheid ou discriminação, que é um ato para libertar essa pessoa em particular, será visto por outra pessoa como um ato terrorista. E é claro que há também a questão de atos de guerra e violência gratuita, onde grande número de pessoas são mortas por ataques em várias partes do mundo, usando meios bastante sofisticados com consequências aos olhos de alguns analistas como atos terroristas. Os Estados nunca concordarão. O que os Estados podem concordar, e se não conseguem concordar no que é terrorismo, é que eles podem concordar, e já concordaram, é que há certas coisas que ninguém pode fazer sob nenhuma circunstância. É que você jamais deve mirar em civis. Esta é a regra dourada principal. Uma vez que cruze essa linha, quebre esta regra, você se expõe à responsabilidade criminal. Durante as 2 últimas décadas, há uma crescente tendência de conectar pessoas muçulmanas ao terrorismo. Após um ato de terrorismo, a reação geral por todo o mundo é a de suspeitar de pessoas muçulmanas. Há um número de afirmações errôneas que são feitas com frequência pelas pessoas da mídia no Ocidente. Um é dizer que nem todos os muçulmanos são terroristas. Concordamos, mas todos os terroristas são muçulmanos. Esta é uma afirmação muito equivocada e factualmente não está correta. Os muçulmanos, mesmo aqueles que se desviaram do Islã, que cometeram atos de terror, não foram os primeiros a fazê-lo, nem a maioria das pessoas que se envolveu nesse tipo de operação. Não apenas muçulmanos são terroristas, há terroristas cristãos, terroristas seculares, há terroristas judeus, há terroristas muçulmanos, há terroristas hindus e, é claro, há muito mais de outros tipos que não são terroristas. Eu suponho que é uma abordagem muito simplista que estou fazendo, mas seria muito errado associar a categoria de terrorista a qualquer grupo em particular. Isto seria errado. O terrorismo existe há muito tempo e eu acredito que sempre existirá. E eu não vejo que os muçulmanos sejam os principais, os únicos. Se você olhar para o mundo, hindus estão cometendo muitos atos terroristas, por exemplo. E na Europa temos todos os tipos de grupos políticos fortemente influenciados na política de seus países através de seus atos violentos. O terrorismo acontece desde tempos imemoráveis. Como eu defino, e é até definido na Convenção de 1997, temos exemplos na Inglaterra. Eu cresci em Londres e minha mãe não me deixava ir fazer compras no centro da cidade por causa de um grupo conhecido como o Exército Republicano da Irlanda, o IRA, que era católico. Estava bombardeando o centro de Londres. Estes eram atos terroristas. Sabemos que nos anos 40, na Palestina, onde hoje fica Israel, grupos judeus usavam métodos terroristas para pôr medo na população local e contra os britânicos. Terrorismo não é um conceito discriminatório. O terrorismo não olha para a etnia, identidade ou nacionalidade das pessoas. É absurdo pensar que apenas muçulmanos podem ser terroristas. Terrorismo não é um gênero, não é uma nacionalidade e certamente não é religião. Há cristãos que cometem atos terroristas, há hindus que cometem atos terroristas, há judeus que cometem atos terroristas. O terrorismo não tem nada a ver com isso, nada a ver com essa definição.
Em 1994, Baruch Goldstein matou 29 muçulmanos e feriu mais de 150 enquanto se prostravam em oração na Mesquita de Abraão, na Palestina. Goldstein era nascido em Nova York, judeu israelense e membro da Liga de Defesa Judaica, uma organização militante fundada pelo rabino Meir Kahana. Em 1995, Timothy McVeigh, um membro do grupo cristão Elohim City, bombardeou um complexo de escritórios no centro de Oklahoma, matando pelo menos 168 americanos e ferindo aproximadamente 700. A igreja de Elohim City estabeleceu seu templo nos anos 50 e era mais frequentada por membros da identidade cristã, um grupo que acreditava que não caucasianos não tinham alma e por isso jamais receberiam o favor de Deus ou seriam salvos. Em 2001, um grupo de muçulmanos conhecido por Al-Qaeda assumiu a responsabilidade por sequestrar 4 aviões e jogá-los contra alvos civis e militares. Aproximadamente 3.000 pessoas morreram, a maioria no World Trade Center, em Manhattan, Nova York. Definindo o terrorismo. A raiz da causa do terrorismo. Qual é a raiz da causa do terrorismo? Eu pensei muito e bastante a respeito disso. E acho que há muitos exemplos nos quais podemos pensar e ver que a raiz da causa de um ataque terrorista tem um objetivo político, com o qual muitas pessoas vão se identificar. É sempre bastante difícil separar aquele motivo final que está por trás de tudo, o racional, do desfecho, que é programado. O tipo de terrorismo que vemos hoje, eu acredito que se deve a uma resposta à opressão. As pessoas estão respondendo pois estão sendo oprimidas. E uma das coisas quando se sentem oprimidas é que se sentem acuadas. E em algum momento você tem essa explosão, esse extravasar com raiva de sentimentos de injustiça, sentimentos de não fazer parte da maioria e como não consegue derrotar essa opressão, acabam recorrendo ao terrorismo. Terrorismo é uma forma de violência parecida com o câncer, que vem de muitas maneiras diferentes. Temos câncer de pulmão, temos câncer de sangue, temos câncer de pele, e eles não são todos causados pelas mesmas razões. E elas não afetam indivíduos da mesma forma. Então, por que deveríamos pensar que se o câncer não tem sempre uma única causa, então por que o terrorismo não teria uma única causa? Então, eu estudei a forma mais virulenta de terrorismo, o terrorismo suicida. O terrorismo suicida mata mais pessoas do que qualquer outra forma de terrorismo. Como o câncer de pulmão mata mais pessoas do que qualquer outra forma de câncer. E o terrorismo suicida também tem um fator de risco específico associado a isso. Assim como o câncer de pulmão, no caso do câncer de pulmão, é o fumo, e no caso do terrorismo suicida é a ocupação estrangeira. Mais do que religião, mais do que pobreza, mais do que qualquer outra causa, é o principal fator de risco na produção de terrorismo suicida. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه غيره. يا بني هاشم قد سمعتم من ابن أخي محمد يقول اعبدوا إلها واحدا ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقوله آباؤكم. والله لا نؤمن به ولا نصدقه ولو جاءنا بكل آية. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
بعد إسلام عمر غير مكة قبله. ليس غنيا كآبائنا يعجبه ماله، وعشيرته لا تسامي عشائرنا. أدينك يأمرك بهذا يا عمر؟ إن لم يأمرني بها دين فمكارم الأخلاق، المروءة والتذمم، وهي دين عندي. يا معشر قريش، لئن اختلفنا في الدين فإننا نجتمع على عدو واحد، محمد وأصحابه. لا ندع محمدا ومن بقي من أصحابه يهاجرون ولو كان السيف هذه المرة. يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا قومي هنا يا وحشي، قد جعلني الإسلام واحدا منهم. ذريم يا حمزة، إن أصبته أصبت حريتي. الله أكبر! أنا أدعوكم إلى الحق وأنتم تدعونني إلى الناس. ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheçam a mesquita, conheçam o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com. Deus sabe mais.